Minha gente, eu estou de volta e eu vou continuar comentando sobre o livro Didática da Matemática, uma análise da influência francesa, escrito por Luiz Carlos Paes. Eu estou agora no capítulo 4, que é intitulado Obstáculos Epistemológicos e Didáticos. E já vou adiantar para vocês que mais amadurecido, mais aberto para a leitura da temática principalmente, eu consegui interpretar bastante o que é proposto pelo autor, sem contar que ele faz uma conexão maravilhosa entre os argumentos, entre os tópicos. É fantástico a escrita de Luiz Carlos Paes. Eu imaginei que ia ter bem mais dificuldade, mas como eu venho dizendo nos últimos vídeos, eu peço que vocês comentem aí caso alguma interpretação minha seja inadequada. Antes de tudo, como sempre eu faço, eu vou pedir para que vocês deixem um like para o vídeo, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se aqui pela marca d'água, pode também ativar o sino para receber as notificações das futuras publicações. Aqui nos cards eu vou deixar alguns vídeos que eu já publiquei, mas acessando o canal vocês podem assistir todos os que eu publiquei até aqui. Como sempre também eu falo, dessa maneira a gente fortalece aqui no YouTube mais o espaço, tanto para divulgar quanto para refletir sobre a educação matemática. Eu vou seguir para o meu roteiro, porque já no início do capítulo, Luiz Carlos Paes propõe aí uma reflexão sobre a noção de obstáculo epistemológico. E ele destaca que, inicialmente, essa noção ela foi descrita por Gaston Bachelard em um livro que foi publicado em 1938 e que é intitulado Formação do Espírito Científico. Na sequência, Luiz Carlos Paes também traz o pensamento de Bachelard para dizer que Bachelard observou que no processo de evolução de um conhecimento pré-científico para tentar alcançar um nível de reconhecimento científico, existe quase sempre uma rejeição de conhecimentos anteriores, e que essa rejeição possibilita o surgimento de um certo número de obstáculos. Aí, nesse momento, Luiz Carlos Paes faz uma discussão sobre esses obstáculos, porque ele vai descrever o seguinte, que esses obstáculos eles não estão relacionados à falta de conhecimento. Muito pelo contrário, esses obstáculos estão relacionados a conhecimentos já antigos, cristalizados pelo tempo, e que também resistem à possibilidade de instalação de novas concepções. Muito porque essas novas concepções elas ameaçam a estabilidade intelectual de quem já detém esses conhecimentos anteriores, antigos. E aí, nesse sentido, o autor ele propõe uma reflexão sobre o contexto de criação do conceito. Aí já é um outro tópico, sobre o conceito de obstáculo epistemológico. E aí Luiz Carlos Paes continua trazendo a referência de Bachelard para dizer que esse filósofo ele tentou explicitar os obstáculos, fazendo uma análise aí do espírito científico dos séculos XVIII e XIX e comparou com a ciência moderna. Eu vou deixar na descrição do vídeo um recortezinho sobre essa parte para que vocês possam refletir com calma, mas na sequência Luiz Carlos Paes destaca o seguinte, que é importante que a gente perceba e tenha a percepção de que os obstáculos epistemológicos eles não estão restritos ao território da filosofia das ciências. Ele também vai abranger a intenção pedagógica, já ia falar errado. E é essa intenção pedagógica que possibilita a relação dos obstáculos epistemológicos com a didática. Porque essa intenção pedagógica, ela dá o direito da didática de se inspirar nas fontes históricas e evolutivas dessas ciências. E aí ele vai fazendo um afunilamento para a gente fazer uma discussão sobre os obstáculos e a matemática, já é um novo tópico. Ele já começa, o autor, falando o seguinte, a gente precisa fazer uma análise bem cuidadosa em relação a essa relação dos obstáculos com a matemática. E ele traz o pensamento de Bachelard, que, quando o filósofo sinaliza mais ou menos assim, que a evolução da matemática, ela apresenta uma maravilhosa regularidade no seu desenvolvimento. E aí, geralmente, segundo Bachelard, a evolução da matemática ela tem algumas paradas, mas elas não apresentam etapas de erros e rupturas em relação aos conhecimentos estabelecidos anteriormente. Só que Luiz Carlos Paes fala o seguinte, será? Vamos refletir sobre essa maravilhosa regularidade? E chega no momento do capítulo que eu acho que talvez seja mais importante, porque Luiz Carlos Paes propõe a seguinte reflexão. As rupturas que a gente percebe nas ciências experimentais, elas não aparecem explicitamente no registro histórico da matemática. Isso não quer dizer que haja uma linearidade nesse processo de descoberta do conhecimento matemático. E aí, nesse momento, ele vai fazer uma relação, vou deixar na descrição do vídeo um recortezinho sobre isso. Ele vai fazer uma relação e traz a demonstração para o contexto da discussão. Ele fala o seguinte, a gente tem a descoberta do conhecimento e tem a sistematização por meio da demonstração. Essa demonstração ela é um registro formal e geralmente esse registro não vai explicitar os conflitos que acontecem no início do processo de descoberta das ideias para a descoberta do conhecimento. Aí ele vai fazer uma relação que vai dizer o seguinte, essa regularidade, essa maravilhosa regularidade que Bachelard sinaliza, ela só aparece na fase final da formalização do conhecimento matemático.
No início dessa descoberta do conhecimento, não há essa linearidade, não há esse predomínio de linearidade, e também existem vários conflitos aí, só que não são explicitados. Aí Luiz Carlos Paes começa a trazer a discussão para o contexto da aprendizagem e vai propor uma reflexão entre o obstáculo epistemológico e os conceitos matemáticos, para sinalizar que a gente precisa distinguir a fase inicial, né, os conflitos que acontecem na fase inicial, da formalização do registro formal, que já não vai explicitar esses conflitos. E a gente fazendo isso já é minha interpretação. Se a gente faz uma analogia para o contexto escolar, a gente consegue compreender as dificuldades que os alunos têm no início das discussões do conhecimento e que os obstáculos que aparecem, muito porque esses obstáculos aparecem, que ele fala aqui na fase da aprendizagem, na síntese do conhecimento, e não aparecem no registro histórico, porque o registro já é mais formal, como a gente conhece as demonstrações. E a gente conseguindo ter essa compreensão, a gente pode também buscar aí planejamentos, recursos para tentar ajudar os estudantes a estarem ultrapassando esses obstáculos que surgem. Ele traz para o contexto da discussão duas análises, uma de Lacan e uma de Balachef, para estar convalidando e fomentando esse recorte da discussão. E aí ele também vai fazer agora um link para a educação matemática, porque ele vai discutir mesmo mais, vai começar a trazer um paralelo dessa discussão para a educação matemática, é bem parecido. Porque ele vai dizer que na educação matemática, os obstáculos eles vão interferir justamente na fase inicial do processo da construção do conhecimento e que não vão aparecer no final do texto do saber. E aí a gente vai começar a fazer essa relação com a educação. A gente não, né? O autor faz uma relação com a educação matemática. Eu vou deixar na descrição do vídeo um recortezinho que eu encontrei e ele chega nos obstáculos didáticos para poder a gente estar fazendo essa relação. O que é que ele vai sugerir? Que no plano pedagógico a gente associe a expressão obstáculo epistemológico ao obstáculo didático, obstáculos didáticos. Me digam se eu interpretei errado. Chegamos a uma reflexão bastante interessante do autor também. Ele vai falar o seguinte, que a noção de obstáculo ela não pode estar somente restrita ao território da epistemologia e também não pode estar somente restrita no território do plano pedagógico. Ela tem que estar na fronteira entre as ciências e entre a didática. E é aí que existe a referência para que a gente tenha a relação com o ensino da matemática. Ele também vai dar algumas características dos obstáculos epistemológicos. Ele fala que, de um lado, os obstáculos têm raízes nas histórias, raízes históricas e culturais, mas também tem relação com a dimensão social da aprendizagem. Isso é interessante, eu acredito que todo mundo concorde com essa parte, e chega na questão que ele começa a fazer algumas relações do que discutir sobre o registro formal e o processo inicial da descoberta com o contexto escolar nesse sentido. Ele vai trazer aí a ruptura epistemológica. Ele fala que enquanto não existe essa ruptura epistemológica, existe uma instabilidade, né? Não consegue, vou trazer o exemplo de estudante. O estudante não consegue avançar para mobilizar o seu cognitivo para estar construindo novos conhecimentos. Essa ruptura epistemológica faz com que esses obstáculos apareçam, com que o estudante mobilize seu cognitivo e aí ele vai avançando no processo de construção para um novo conhecimento. Me digam aí se eu estou interpretando bem, eu acredito que é nesse sentido aí. Eu vou deixar na descrição um pouco mais do que ele fala sobre isso. Eu anotei aqui que tem vários exemplos de obstáculos didáticos em relação aos números racionais também. Vocês podem estar lendo o livro, eu não vou deixar na descrição porque são longos. E aí ele vai trazer aí uma parte final do capítulo, quando ele vai falar de diferentes obstáculos. Luiz Carlos Paes traz novamente a referência de Bachelard, para dizer que esse filósofo escreve, né, que os primeiros obstáculos aparecem nas primeiras experiências. Então esse é um possível tipo, né, um tipo de obstáculo. E ele vai trazer uma discussão bastante interessante sobre a generalidade, sobre a possibilidade da superficialidade da generalidade possibilitar obstáculos. Eu não vou aprofundar muito porque é um recorte um pouquinho grande do texto, mas eu vou deixar um pedacinho lá na descrição do vídeo. Vejam lá o que vocês acham. Dessa maneira eu vou finalizando o capítulo 4 e aí a gente vai seguindo na leitura. Eu vou tentar ler o capítulo 5 para a gente continuando. Eu agradeço a vocês até aqui. Muito obrigado.